Demetrius Johnson, também conhecido como DJ ou Mighty Mouse, é provavelmente o campeão mais menosprezado da história do UFC. E na história de hoje a gente vai entender como que ele, que é detentor de alguns dos maiores recordes da história do UFC, foi literalmente trocado pelo UFC para ir pro outro lado do mundo lutar na promoção rival. E apesar da turbulência no final da carreira, ele é até hoje considerado por muitos como o lutador mais versátil da história do MMA, considerado por alguns até mesmo o número 1 do esporte. O Mighty Mouse nasceu em Madisonville, no estado de Kentucky, em 13 de agosto de 1986. E ele e os irmãos cresceram em Washington e foram criados pela mãe deles, que é surda. E apesar dele não ter tido um pai biológico presente, ele tinha ali um padrasto, e se não tivesse ninguém era melhor do que esse padrasto que ele teve, porque o cara fazia bullying com ele e com os irmãos dele em casa. E apesar de ser um verdadeiro tampinha, o DJ, que tem apenas 1,60 de altura, se destacava já no ensino médio nas competições de wrestling, e para melhorar o seu cardio ele participou também de corridas e provas de atletismo. Já na época da faculdade, o DJ passou por diversos empregos para se sustentar, como por exemplo trabalhando em construções como pedreiro. E foi apenas no comecinho dos anos 2000 que o DJ descobriu o MMA e começou a treinar para valer, fazendo a sua estreia amadora no ano de 2006 e acumulando um cartel de 9 vitórias e 0 derrotas, sendo a maioria dessas vitórias por nocaute ou finalização. E com o início impressionante da sua carreira profissional, o DJ conseguiu chamar a atenção de promoções maiores como o WEC, o World Extreme Cage Fighting, que era uma espécie de UFC da época, só que para lutadores menores, mais leves. Porque lá no comecinho dos anos 10 nem existia ainda no UFC a categoria peso mosca. Então o WEC, que literalmente foi comprado pela Zuffa, a empresa dona do UFC na época, era a organização na qual lutadores como José Aldo e Uriah Faber fizeram o nome deles antes de ir para o UFC. E apesar do DJ ter sofrido a sua primeira derrota profissional contra Brad Piquet no WEC 48, o Mighty Mouse abriu uma sequência de 4 vitórias consecutivas já nessa época da transição do WEC para o UFC, que foi quando o UFC resolveu desmantelar de vez o WEC e jogar todo o plantel de lutadores para o UFC de uma vez. Até que em outubro de 2011 o DJ enfrentou o seu oponente mais duro até agora, Dominick Cruz. Caso você não acompanhe o UFC há mais de 15 anos e não sabe quem é Dominick Cruz, ele foi basicamente o antecessor do Merab Dvalishvili. Ele foi o cara que 15 anos atrás teve um reinado foda e foi o GOAT da categoria por muitos anos, só que aí o Merab apareceu agora pra acabar com essa festa. Enfim, e apesar do Dominick Cruz ter vencido essa luta, dando a segunda derrota do DJ na carreira, ele definitivamente provou que o lugar dele era ali, porque ele conseguiu competir em alto nível com o campeão mundial. E na verdade o que a gente ainda não sabia é que essa luta tinha apenas acontecido no peso errado. O Dominick Cruz, que era mais pesado, mais alto, tinha pernas e braços mais longos, ele tava no lugar certo e foi nessa categoria que ele reinou por muito tempo. E foi aí que em 2002 o UFC fez um GP para inaugurar o cinturão da nova categoria pesos mosca. Nesse GP, composto por 4 lutadores, a princípio era para apenas 3 lutas acontecerem. Joseph Benavidez iria enfrentar Yasuhiro Urushitani e Demetrius Johnson ia enfrentar Ian McCall. O Benavidez meteu um nocautaço no segundo round no Urushitani e na luta do Mighty Mouse com o Ian McCall, o Bruce Buffer inicialmente anunciou uma vitória majoritária pro DJ, mas aí rolou uma bagunça, porque depois os caras foram lá rever as papeletas e viram que na verdade foi um empate majoritário. E como tava rolando um GP, caso isso acontecesse, o protocolo era que houvesse um quarto round de desempate. Só que até verem que o resultado estava errado e que as papeletas estavam diferentes, os lutadores já tinham saído do octógono, já tinham esfriado o corpo, já tinham tirado as luvas. Aí foi uma bagunça e acabou que rolou uma segunda luta de Demetrius Johnson com Ian McCall 3 meses depois, e aí sim o DJ venceu. Finalmente, no dia 22 de setembro de 2012, Joseph Benavidez e Demetrius Johnson se enfrentaram pelo cinturão inaugural dos pesos mosca do UFC. E essa luta, meu amigo, foi uma das minhas lutas favoritas do DJ, uma das lutas mais legais da carreira dele, na minha opinião. E foi uma verdadeira guerra, porque imagina 2 caras pequenininhos com um gás infinito saindo na mão 25 minutos seguidos. E essa foi uma luta tão pau a pau que o DJ ganhou, mas foi por decisão dividida dos jurados. E aí, meu amigo, nesse dia 22 de setembro de 2012, o DJ começou aquele que seria o segundo maior reinado em número de dias na história do UFC e abriu a contagem para as suas 11 defesas de cinturão consecutivas, empatado com o nosso Anderson Spider Silva. Ainda tem gente que fala que o Anderson só tem 10 defesas, porque na primeira defesa dele pro Travis Luther, o Travis Luther não bateu o peso, e daí tecnicamente essa primeira defesa não contou, então o Anderson Silva só tem 10 defesas. Ah, tomar no... Mas voltando pro DJ, algo que eu preciso tirar o chapéu aqui agora pra esse cara, e é provavelmente o motivo pelo qual eu gosto tanto dele, é que diferente de outros campeões mais burocráticos, como por exemplo o George St. Pierre, que foi muito mais empolgante antes de conquistar o cinturão do que depois, o DJ não. Das 11 defesas de cinturão dele, apenas 4 foram decisões dos jurados e 7 acabaram na via rápida, sendo 5 finalizações e 2 nocautes. Então 7 de 11 vitórias não chegaram até o final do quinto round. Isso aqui considerando a categoria até 60 quilos, os pesos mosca, é algo impressionante. Então mesmo se você não tiver assistido nenhuma luta do Demetrius Johnson, só ouvindo essa informação, você já sabe que ele é um cara que saía na mão mesmo e sobrava em técnica nas suas lutas. E o Mighty Mouse misturava tudo mesmo. Ele misturava bem socos e chutes, ele usava
adorava o wrestling, sempre usou muito bem o jiu-jitsu e por isso ele tem finalizações lindas na carreira dele, incluindo a chave de braço mais linda de todos os tempos, na minha opinião, contra o Ray Borg em 2017, aonde ele simplesmente foi dar um suplex no Ray Borg e enquanto o Ray Borg estava tentando se apoiar para cair no chão, ele pegou o outro braço e caiu já com o armlock encaixado. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. Who's gonna dance with me? Absolute Cinema. Incrível. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, assim como todos os campeões do UFC, teve uma esquina na carreira do DJ onde polêmicas começaram a falar mais alto e ele começou a bater de frente, não com adversários em luta, mas com o presidente do UFC, Dana White. Diferente desse modelo vigente até 2025, onde os lutadores protagonistas do main event, de eventos pay-per-view do UFC, tinham uma parcelinha de comissão de todos os pacotes de pay-per-view vendidos. Só que lá na época do DJ, quando tudo era mato, isso não existia ainda. Então o Mighty Mouse, que estava insatisfeito com essa situação e não estava sendo bem marketizado pelo UFC e não era tão promovido quanto outros campeões de outras categorias. Conor McGregor. Insatisfeito com essa disparidade, o Mighty Mouse botou a boca no trombone e falou: o UFC não me paga minha comissão nos pay-per-views e isso é injusto E na época, o bonitão do Dana White ficou puto com essa história e ligou pro DJ, mijou na cabeça dele e falou que não era pra ele ter feito isso. Em diversas entrevistas, o Dana White argumentou que ele era o campeão que menos vendia pacotes pay-per-view, ele não traz tanto dinheiro assim pra empresa, nós estamos perdendo dinheiro com a categoria peso mosca. O que se parar pra pensar, quase faz sentido, só que o que o DJ tava pedindo não era igualdade salarial entre ele e o campeão do peso pesado. Ele tava literalmente pedindo uma comissão dos pay-per-views que ele vendesse. Então, mesmo que chegar lá e falar assim, você foi o que menos vendeu, você vendeu só 100 mil pacotes pay-per-view, é o que menos vende do UFC inteiro. Beleza, pega o pouco que ele vendeu e tira a comissão dele e dá pra ele a comissão do pouco que ele vendeu. O UFC não fazia isso. E falando um pouco agora da minha visão pessoal, eu acho que o DJ poderia ter encarado essa situação por um outro caminho, porque bater de frente com o presidente do UFC, na minha opinião, não foi a escolha mais estratégica, mais inteligente que ele poderia ter feito. E o resultado dessa treta a gente ia descobrir em breve. Em meados de 2017, o DJ faria a sua 11ª defesa de cinturão contra o Ray Borg, luta na qual ele deu aquele armlock lendário que eu falei agorinha. E foi então que o malandro do Dana White criou uma situação desfavorável pro DJ e quis socar uma super luta contra TJ Dillashaw, luta na qual o TJ Dillashaw, que já havia sido campeão da categoria de cima, iria tentar ser duplo campeão contra o DJ. Sendo bem francos agora, essa era uma luta que todo mundo queria ver? Era. Atraía mais a atenção da mídia e do público do que a luta dele contra o Ray Borg, que seria o próximo desafiante? Sim. Só que o DJ, com toda a razão, não topou essa luta, porque primeiro, o top contender da categoria dele era o Ray Borg, segundo, o TJ Dillashaw jamais havia batido 60 quilos na vida, e o UFC não deu nenhum tipo de garantia financeira de que a luta iria acontecer de fato, de que o DJ tava safe e tal, caso o Dillashaw não batesse o peso. Daí o DJ virou pro Dana White e falou: irmão, me pagou $1 milhão que eu aceito essa luta, aceito os termos que vocês quiserem, a gente faz acontecer aí e vambora. Mas aí o Dana White voltou pra aquele velho argumento de brother, você não faz isso pra empresa, eu não vou te pagar isso se você não faz isso pra empresa. O que é justo. Mas aí a gente volta pro ponto de vista do DJ, não fazia sentido mesmo ele pegar essa luta. Sem nenhuma garantia de bolsa, sem nenhuma segurança financeira possível. Então a super luta do Mighty Mouse com o TJ Dillashaw nunca aconteceu e ele fez a 11ª defesa contra o Ray Borg e meteu aquele armlock lindo. Mas acabou por aí? Não. O Dana White começou a chamar o DJ publicamente em podcasts, entrevistas e conferências de empresas de arregão. Se tu procurar no YouTube, facilmente você acha a entrevista dele falando o seguinte: eu não entendo como alguém pode achar que esse cara é o GOAT do MMA. Como pode alguém ser o GOAT depois de uma regada dessa? Ai, como o mundo dá voltas, né? Ei, Dana White, como pode alguém ser o GOAT depois de uma regada dessa? Foi foda. E aí, em agosto de 2018, na sua 12ª defesa de cinturão, o sonho do Dana White aconteceu, porque o medalhista de ouro olímpico de wrestling americano, Henry Cejudo, promessa da categoria, deu um fim no UFC 227 ao reinado de Demetrius Johnson, vencendo por muito pouco a luta, que foi uma decisão dividida. Inclusive, comenta aí quem que você acha que ganhou essa luta, se você acha que foi o DJ ou realmente foi o Henry Cejudo. Mas independente disso, o estrago estava feito. DJ havia deixado de ser campeão e Dana White, num timing gigantesco, decidiu trocar o DJ pelo campeão dos meio médios do One Championship, Ben Askren. Isso que eu acabei de falar pode parecer comum em esportes como futebol, basquete, mas no MMA foi uma parada inédita. Isso nunca tinha acontecido antes. Do UFC virar para uma empresa vizinha e falar: vamos trocar os lutadores aqui? Então, para que fique claro o tanto que a coisa tava feia entre o Demetrius Johnson e o Dana White, ele chegou a esse ponto, trocando o DJ
dele não por um cara que era o sonho de consumo dele do One Championship, mas pelo Ben Askren, que publicamente, abertamente falava mal do Dana White em todas as entrevistas dele e citava o Dana White como um cara para o qual seria um inferno trabalhar. Apesar disso, o Ben Askren veio sim pro UFC porque ele queria se testar em águas mais profundas e descobrir se ele realmente era o brabo dos meio médios. E aí, nessa altura do campeonato, ainda há quem critique o Demetrious Johnson por ter seguido esse caminho e ido pro One Championship. Mas, cara, imagina, teu chefe tá lá, desvalorizando completamente você como profissional e como atleta, falando mal de você aos 7 eventos, ameaçando extinguir a categoria de peso na qual você é campeão porque não dá dinheiro. E aí, uma outra empresa gigantesca, que era 0,2 do mercado e que na Ásia é a número 1, bota você no pedestal e você já chega na parada com o status de lenda do esporte. Foi assim que em 2019 o DJ estreou no One Championship, vencendo o GP dos pesos mosca igual ele venceu lá no UFC e se tornando mais uma vez o campeão de outra organização. E o trecho final da carreira de Demetrious Johnson no MMA poderia por si só ser um filme do Netflix. Porque depois de ter topado Dominick Cruz, Joseph Benavidez 2 vezes e Henry Cejudo 2 vezes, o brasileiro Adriano Moraes teria uma trilogia com Demetrious Johnson que marcaria para sempre a história dos pesos mosca. E nessa sequência de 3 lutas, que foi logo após a pandemia em 2021, 22 e 23, Demetrious Johnson sofreu o seu primeiro e único nocaute de toda a carreira no segundo round contra Adriano Moraes. E nesse nocaute existe inclusive um parêntese de que possivelmente o DJ só cometeu esse erro porque ele tinha lutado uma carreira inteira seguindo as regras do UFC e no One já era permitido a joelhada no rosto quando o oponente tá caído. E foi exatamente o que aconteceu com o DJ. Mas tudo bem, porque 1 ano e 4 meses depois foi ali mesmo em Singapura que o DJ vingou o seu único nocaute, adivinha, com uma joelhada voadora na cara. E mesmo se você ainda não conhecia a história do Demetrious Johnson ou se você não tinha visto essa luta, eu tenho quase certeza, se você tá aqui nesse canal, você já tinha visto pelo menos esse trechinho aqui, ou no TikTok, ou no Reels, ou no Shorts. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. Porque esse nível de movimentação e esse show de técnica que o DJ deu nesse nocautaço é sem dúvidas um dos meus nocautes favoritos de todos os tempos. E aí eu teria que pensar um pouco, né? Porque, pô, tem muito nocaute aí, cara. Tem o nocaute do Holloway no Gate, tem o Anderson Silva do Belfort, tem o chute do Karate Kid que o Lyoto Machida deu no Randy Couture. Nossa, difícil, hein? Tem o nocaute do Dan Henderson no Michael Bisping no UFC 100. Nossa! Não é o foco desse vídeo, talvez no futuro eu faça um vídeo só sobre os top nocautes e top finalizações da história do MMA, mas esse nocaute na segunda luta com o Adriano Moraes foi muito bom. E aí, meus confederados, até essa altura do campeonato, Adriano Moraes tinha vencido a primeira luta com uma joelhada, Demetrious Johnson tinha vencido a segunda luta também com joelhada, um nocaute para cada lado. No mundo das lutas isso é praticamente que imperativo para trilogia. Foi então que em maio de 2023 eles tiveram a sua terceira e última luta, e por decisão unânime, Demetrious Johnson venceu, encerrando assim a rivalidade e se mantendo campeão dos pesos mosca do One Championship. Vale lembrar também que nesse meio tempo da trilogia, no ano de 2022, o DJ chegou a fazer uma super luta, uma espécie de freak fight de 2 esportes diferentes, e ele enfrentou a lenda do Muay Thai tailandês, Rodtang, numa luta mista, que teria 4 rounds, onde o primeiro e o terceiro round seriam nas regras do Muay Thai, sem luta agarrada, sem jogo de chão, só soco e chute, porrada, e o segundo e quarto round seriam nas regras do MMA. E essa luta foi muito legal, se você não viu ela ainda, vai lá depois e assiste, porque o próprio DJ brincou depois da luta que o plano dele era sobreviver o primeiro round, porque ele sabia que ele não ia nocautear o Rodtang, que era um cara inocauteável, e era conhecido por isso. A esperança dele era que ele chegasse no segundo round e aí sim ele pudesse usar ali o MMA e usar a lógica e vencer o Rodtang sem ser no Muay Thai. Dito e feito, DJ sobreviveu o primeiro round, trocou umas porradinhas com o Rodtang, saiu na mão um pouquinho, né? Mas obviamente ele não tentou vencer o Rodtang no soco e chute. E rapidamente no segundo round, o DJ foi cautelosamente grudando no Rodtang, levou ele pro chão, pegou no mata-leão e foi o primeiro cara de todos os tempos a apagar o Rodtang, deixar ele dormidinho ali no octógono. Tailandês não bateu não, safado. Apesar de ter dado a lógica nessa luta, né, que era meio óbvio o que aconteceria no segundo round, não deixa de ter sido algo histórico, foi massa demais. 2 lendas do esporte do mesmo tamanho, inclusive, mesmo porte os dois, se enfrentaram e deram um show de técnica e deram um espetáculo pra galera e se respeitaram um monte, reverenciaram um ao outro ali no final da luta, foi bem legal de ver. Finalmente no dia 6 de setembro de 2024, o DJ anunciou a sua aposentadoria
aposentadoria na edição 168 do One in Denver. Ele citou como motivos principais para a aposentadoria, primeiro, que ele já não tinha mais o mesmo tesão de antes pelo MMA, segundo, que ele estava cada vez mais preocupado com lesões e danos aí, né, de tanta porrada na cabeça, porque com 38 anos você já não é mais o mesmo jovem de 30. Terceiro, que ele estava então muito mais interessado em competições ali de jiu-jitsu e grappling, que foi uma coisa que ele fez bastante depois de aposentar do MMA. E em quarto e último lugar, ele estava muito mais entusiasmado nesse momento da vida dele com a produção de conteúdo pro canal do YouTube dele. E tem gente que não sabe, mas o Mighty Mouse é gigante no YouTube. E ele compartilha esse mundo dele no MightyCast, podcast do Mighty Mouse. Mighty Mouse, inclusive, que foi um apelido dado pra ele pelos colegas de treino lá no comecinho da carreira por causa desse desenho aqui, chamado Mighty Mouse. E como ele é um tampinha atarracadinho de 1,60 forte pra caramba com gás infinito, os caras fizeram essa associação e chamaram ele de Mighty Mouse. Poderoso ratinho. Pra fim de conversa, o Mighty Mouse é foda, não apenas porque ele teve 11 defesas de cinturão e o segundo maior reinado em número de dias na história do UFC, mas também porque ele fez tudo isso sem jamais ter caído nos testes de doping, venceu limpo todas as suas lutas, e apesar de ser um dos menores em porte físico, ele foi um dos maiores campeões da história do MMA, e na minha opinião, ele foi o campeão mais versátil da história do MMA, justamente por essa trajetória que eu acabei de compartilhar, na qual ele sempre mostrava uma versatilidade gigantesca nas lutas, se mostrando confortável na base de canhoto, na base de destro, no jogo agarrado, no kickbox, no jiu-jitsu, ele misturava tudo muito bem, ele sobrava nas lutas dele. E a cereja do bolo da história dele é que mesmo sendo cancelado pelo chefe dele, presidente do UFC, Dana White, ele conseguiu dar a volta por cima e terminar a carreira numa nota alta, virando campeão do One Championship e tendo uma trilogia foda no final da carreira, digna de filme da Netflix. Por isso o DJ, Demetrious Johnson, também conhecido como Mighty Mouse, definitivamente pertence à primeira prateleira dos GOATs do MMA. Em outros vídeos do canal, inclusive, eu já falei aqui sobre esses outros caras que estão na fileirinha aqui com ele. Essa sequência que eu coloco aqui já foi justificada nos outros vídeos que eu fiz do canal, e eu entendo 100% quem coloca o DJ em primeiro, segundo, terceiro lugar, porque como acabamos de ver aqui, ele realmente foi incrível, o cara foi diferente. Foi por isso que Demetrious Johnson já foi induzido ao Hall da Fama recém-inaugurado do One Championship, e o próprio Dana White já disse publicamente que em breve ele será induzido sim ao Hall da Fama do UFC também, apesar da desavença deles no passado. No fim das contas, não importa o que o Dana White faça, porque nada vai apagar o que Demetrious Johnson fez pela MMA. Se você curtiu a história do Mighty Mouse, não se esquece de se inscrever aqui no canal e hypar 3 vezes o vídeo pro YouTube destacar ele. Como sempre, sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.